Era o dia 2 de março do ano de 1996, quando em Brasília, na cidade de Brasília, uma banda fazia o seu último show, depois de 7 meses de trabalho árduo, no qual, após aquele show, que para muitos dos fãs que compareceram foi um show apoteótico, eles entrariam em um recesso para o devido descanso do corpo físico, tendo em vista o cansaço, a maratona de shows que haviam feito antes, por conta do sucesso todo que já haviam feito no Brasil. E esse show, ao término dele, os membros dessa banda pegaram o seu avião, um avião Learjet, um avião de porte pequeno, e, infelizmente, vieram todos a desencarnar numa tragédia que comoveu o Brasil inteiro. 7 dias depois, no dia 9 de março de 1996, a Rede Globo de televisão faz uma reportagem imensa no programa Globo Repórter, falando do sucesso dos Mamonas Assassinas e falando do trágico fim daquela banda que comoveu o Brasil inteiro e que trouxe para nós reflexões muito interessantes a respeito de sonhos, pressentimentos, premonições. O que foi que aconteceu antes daquele show, antes daquela tragédia que vitimou os membros dos Mamonas Assassinas? O que foi que aconteceu antes? No programa Globo Repórter, o repórter Ernesto Paglia entrevista um dos produtores da banda, que diz que dias antes, o seu tecladista, Júlio Hazek, não estava muito bem. Ele não estava com astral como ele sempre teve, da alegria que ele sempre carregava. Alguma coisa incomodava Júlio. E ele não sabia, ele não comentou com o seu produtor o que estava se passando. Um dia antes do show, ou um dia antes do seu desencarne, Júlio Hazek vai ao cabeleireiro, que era seu amigo de infância, para pintar o cabelo, porque ele usava o cabelo vermelho durante os shows e espetáculos. E esse cabeleireiro, esse amigo, filma no momento em que Júlio diz assim, ao ser perguntado, você está diferente, você está estranho, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa, você não está bem. Aí ele coça a cabeça e diz assim, não sei, eu tive um sonho, nesse sonho parece que o avião ia cair. Na noite anterior ao show, Valéria, a namorada de Dinho, o vocalista da banda, acorda-se de madrugada chorando muito. E Dinho pergunta para ela por que ela está chorando. Ela diz, não sei, eu tô com um sentimento de saudade, eu tô com medo de não estar com você. Aí ele diz, mas você pode pegar o avião e ir conosco. Ela diz, não, ela tinha outros afazeres. E não foi na viagem. O jornalista Ernesto Paglia entrevista também a viúva do piloto do avião, a senhora Cristiane Martins. Ela era viúva, ficou viúva do piloto chamado Germano Martins. E ela fala de uma coisa impressionante acontecido no dia do desastre, que aconteceu, no caso, uma semana antes. Ela diz que sua filhinha
mostra o desenho de uma aeronave para a avó, a mãe de Germano, e diz assim: vovó, esse aqui é o avião de papai. Esse avião, ele vai cair e papai vai morrer. Sonhos, pressentimentos, premonições são itens que nós podemos avaliar nas mais diferentes culturas, a gente pode avaliar na ciência, a gente pode avaliar na religião. E é bem curioso isso, gente, porque assim, na ciência, sonho é uma experiência da imaginação do inconsciente. Para Freud, eles são gerados pela busca, pela realização de um desejo reprimido. Então, eu tenho um desejo reprimido e, de repente, por esse desejo ser reprimido, eu ter esse desejo de forma muito forte em mim, eu termino sonhando. Mas será que é tão somente isso? Será que essas conclusões de Freud e da ciência explicam esses sonhos premonitórios que a filha do comandante, que a namorada do Dinho, que o próprio Júlio Hazek tiveram? Se a gente analisar friamente e direitinho, eu acho que não, né? Vamos ver, então, na questão 405 que Kardec faz aos benfeitores amigos espirituais e ao longo da nossa fala, o que é que os benfeitores amigos espirituais, a doutrina espírita, os seus autores espirituais, trazem para nós a respeito do entendimento dos sonhos, das premonições e dos pressentimentos. Foi essa a pesquisa que fizemos com base no tema que hoje estamos responsáveis de trazer para vocês. Questão 405 do Livro dos Espíritos, essa questão está na segunda parte do livro, que trata dos fenômenos de emancipação da alma. O segundo capítulo do Livro dos Espíritos trata de todos os fenômenos de emancipação da alma, e a gente está no capítulo 8. A gente vai comentar um pouquinho hoje a respeito das questões 404 a 408. Bom, Kardec perguntou na questão 405, ou melhor, 405 a 408. Acontece com frequência verem-se em sonhos coisas que parecem um pressentimento, mas que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isso? Então, assim, eu tenho um sonho. Depois desse sonho, eu fico com um pressentimento qualquer. A que é que a gente pode atribuir isso? Kardec perguntou aos benfeitores amigos espirituais. Eles responderam assim, A resposta que os espíritos deram é bem curiosa, gente. Sabe por quê? Porque vocês vão ver a resposta aqui que é dada, que ela corrobora com a ideia da ciência, de que é uma experiência da imaginação e do inconsciente. Vejam o que os espíritos disseram. Pode suceder que tais pressentimentos venham a se confirmar apenas na experiência do espírito e não na do corpo. Isto é, o espírito vê aquilo que deseja porque vai ao seu encontro. Então, assim, a gente vai encontrar nos sonhos aquilo que a gente deseja porque intimamente ou inconscientemente até é aquilo que a gente está desejando. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma sempre está mais ou menos sob a influência da matéria. E a gente já viu aqui, né, que tanto o espírito influencia a matéria, como a matéria também pode influenciar o espírito. E que, por conseguinte, nunca se liberta a alma completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília, as preocupações que a gente tem quando está acordado, podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja, ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação, disse os benfeitores espirituais.
Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Tá. Boa resposta, interessante. Mas parece que ela não preenche muito o entendimento que a gente tem, ou o sentimento que a gente carrega em relação a pressentimentos e premonições, não é verdade? Então, assim, a gente precisa pesquisar e ver o que é que os autores espirituais, na atualidade, dizem a respeito disso. Aí a gente vai encontrar, lá no livro Consolador, o Espírito Emmanuel dizendo assim para a gente. Veja como é diferente. Na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia. Ele concorda com a resposta dos espíritos até então. A resposta é a mesma. Em determinadas circunstâncias, contudo, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro à terra. A gente sabe, né, que nosso espírito se desprende do corpo físico quando a gente está dormindo, no estado de sono. Aí ele vem falar aqui para a gente, a respeito dos sonhos profundos, o que ele chama também de sonhos etéreos. E vejam que Emmanuel traz para a gente aqui uns pormenores a mais a respeito da definição de sonhos. Ele fala aqui, ele faz relação com a memória e com a consciência. Ele diz assim, dos sonhos profundos ou sonhos etéreos, conserva o espírito impressões que raramente afetam o cérebro físico em virtude de sua impotência vibratória. Essas impressões se gravam, todavia, na consciência que lhes guarda os vestígios sob a forma de intuições, de pressentimentos e influem mais do que se poderia supor na direção da nossa vida, inspirando os nossos atos e resoluções. Daí o provérbio, a noite é boa conselheira. Então, Emmanuel, em um Consolador, já está dizendo para a gente que os sonhos podem trazer para nós impressões em forma de pressentimentos ou premonições que ficam gravadas no nosso campo mental, na nossa consciência, como uma informação extra. Alguns absorvem piamente tudo que foi absorvido naquele sonho, naquela mensagem que o sonho trouxe, outros não, ficam só com uma vaga ideia. E o que é que o Livro dos Médiuns traz para a gente em relação também a uma definição de sonho? Resumiremos tudo dizendo que os sonhos podem ser, isso é a definição que está lá no Livro dos Médiuns, uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos, excepcionais, vamos gravar isso aí, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Também, muitas vezes, são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas para dar-nos úteis avisos e salutares conselhos, se se trata de espíritos bons, ou para induzir-nos em erro e nos lisonjear as paixões, se são espíritos imperfeitos, os que nulo apresentam. Está lá em O Livro dos Médiuns. Então, se os sonhos que se nos apresentam, eles são, às vezes, muito recorrentes, por exemplo, eles podem ser, segundo Joana de Ângeles nos avisa aqui, um preparo, um aviso para que nós, que vamos enfrentar determinadas situações, nos preparemos para ela. Mas eles também podem ser uma revelação do passado, demonstrando para nós explicações, consolações do nosso presente. Isso se eles são guiados, se esses sonhos são coordenados por espíritos benfeitores, amigos espirituais. E há também os sonhos perturbadores, que são
manipulados por entidades menos felizes que querem nos perturbar e que podem trazer, através dos nossos sonhos, às vezes revelações que não têm nada a ver realmente com aquilo que a gente precisa receber como informação para o nosso progresso futuro. Bora falar um pouquinho agora sobre pressentimento? Sobre pressentimento, alguns autores espirituais dizem assim para a gente. Vamos ouvir de novo Joana de Ângeles. Dessa vez, Joana de Ângeles está no livro Oferenda. Vejam o que diz Joana a respeito de pressentimento. Ela diz assim: nebulosos ou nítidos anunciam ocorrências que sucederão, estabelecendo o intercâmbio entre a fonte geradora e a mente receptiva. Essa fonte geradora, comumente, é de um espírito qualquer. Então, assim, o espírito põe na mente do médium, todos nós somos médiuns, todos vocês já o sabem, quem frequenta a casa de Francisco há muitos anos sabe disso, que todos nós somos capazes de sentir a presença dos espíritos, uns em grau mais ostensivo, outros não, mas todos nós somos capazes de sentir. Então, assim, nebulosos ou nítidos, eles anunciam ocorrências que sucederão, estabelecimento e intercâmbio entre a fonte geradora, o espírito, e a mente receptiva, vamos dizer, do médium. Diz mais, Joana, misericórdia divina, essa percepção a fim de premunir o homem com os recursos da coragem e da resignação para os acontecimentos que não podem mudar, favorecendo com forças a fim de modificar as ocorrências que podem e devem ser alteradas, auxiliando com expectativas felizes, a fim de oferecer júbilos nos momentos dos sucessos futuros. Joana de Ângeles, no livro Oferenda. Então, Júlio Hazek, o tecladista, sonhou na noite anterior ao desastre com o avião caindo. Ele não entendeu muito bem o sonho. Isso causou nele uma angústia. Mas talvez pela imensa misericórdia de Deus, nosso Pai, para com todos nós, ele tenha sido a pessoa que foi preparada para suportar a dor daquele acontecimento. E não é só isso. Conta também a senhora mãe de Dinho, que gostava muito de voar, que dias antes ele havia tido uma conversa com ela, Dinho, o vocalista. E ele disse que estava preocupado, porque ele agora estava voando em um avião de pequeno porte. E que ele não se sentia muito seguro em relação a essas viagens que vinha fazendo nos muitos lugares no Brasil pelos quais eles passavam. Porque antes eram em voos comerciais, né? Agora não, é um jatinho particular. Pressentimento. Era um pressentimento que o nosso irmão Dinho já vinha carregando em relação a algo que estaria por acontecer. É o pressentimento que se fez também, ou a premonição que aconteceu na filhinha do piloto, que através da imagem do avião conta para a vovó, para a mãe do pai dela: vovó, isso aqui é o avião de papai. Ele vai cair e papai vai morrer. No dia do acidente. Sobre premonição. Sobre premonição, a gente encontrou num livro de um autor chamado Henrique Rodrigues. O nome do livro é Sexo, Terapia de Vidas Passadas e Outros Temas. Vejam que interessante, ele fala a respeito das premonições. Ele diz assim, ó: a clarividência, uma das faculdades extrasensoriais, porque as outras são a telepatia e a mediunidade, né? Então, a clarividência,
né, a telepatia e a mediunidade são faculdades extrasensoriais do espírito. Essa clarividência, ela divide-se em três aspectos. A retrocognição, na qual o espírito tem o conhecimento de fatos passados. Na cognição, na qual o espírito tem o conhecimento de fatos do agora, do presente, porém à distância. E na pré-cognição ou premonição, que permite à pessoa escapar da falsa noção de espaço e de tempo e saber o que já está programado para acontecer a si próprio ou a outrem. Então, a premonição, que é uma característica da cognição humana. E eu lembro muito bem, que em se tratando de cognição, certa feita, eu saí de casa muito cedo para ir à praia e meus pais ainda estavam dormindo. Eu tinha lá uns 17 anos de idade. E lá na praia eu sofri um acidente. Eu estava caminhando ali, aqui em Boa Viagem, ali naquelas pedras ali, né, nos arrecifes. E uma onda veio, me derrubou, eu caí com a perna dentro de uma loca e eu tive um corte profundo na minha perna direita. Eu precisei ser socorrido. Para vocês terem ideia, eu levei pontos internos e externos aqui no Hospital da Aeronáutica. Ao chegar em casa, a minha mãe me olhou com a perna enfaixada e disse para meu pai: "Tá vendo? Eu sabia que alguma coisa de ruim ia acontecer com esse menino." Eu senti. Ela disse para mim: "Eu senti quando isso aconteceu com você." Ela estava em casa e eu estava em Boa Viagem na praia. E ela sentiu. Então, assim, começa a estudar a doutrina espírita e a gente começa a entender como acontecem esses processos todos. Como é essa história da pré-cognição, da cognição, né? E, inclusive, também dos pressentimentos. É a doutrina espírita revelando para a gente esses mistérios que às vezes a gente não entende como nem por que acontecem conosco, né? E que a gente às vezes coloca na pauta do extraordinário, quando de extraordinário não tem nada. Faz parte da constituição da nossa natureza humana, através da ação dos benfeitores espirituais, para preparar a gente para a gente se relacionar com eles. Então, nesse livro, Sexo, Terapia de Vidas Passadas, Clones e Outros Temas, é assim que Henrique Rodrigues traz para a gente uma definiçãozinha mais acurada a respeito do que seja premonição. Mas Emmanuel, mais uma vez o nosso irmão Emmanuel, na obra O Consolador, ele diz assim, ó: "Os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro." Opa! "Considerando essa atividade uma característica dos atributos de Deus. Todavia," olha aí o mas, porém, todavia, "as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais." Um mapa de provas gerais. Quantos de nós que aqui se encontram, principalmente aqueles que frequentam a nossa casa já há muito tempo, não já ouviram falar no planejamento reencarnatório? Nós temos um planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório é que vai dizer tudo que a gente precisa vivenciar, experimentar nessa vida para que a gente evolua. Quando a gente vai para a escola, fazendo uma analogia um tanto mais grosseira, quando a gente vai para a escola, existe um planejamento escolar, não existe? E lá nesse planejamento escolar, a gente precisa, o professor sabe de tudo que a gente precisa aprender para a gente passar de ano, não é assim? Se a gente não passa de ano, a gente vai voltar para o mesmo planejamento ou com refazê-lo de alguma forma,
para que ele seja mais eficiente para nós, para que a gente possa passar de ano. Essa é uma analogia um tantinho grosseira para a gente entender melhor isso. Então, assim, as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais, esse planejamento reencarnatório, onde a personalidade deve movimentar-se com seu esforço para a iluminação do porvir. E dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios, eles podem, quando convenham a demonstração de que o homem não se resume a um conglomerado de elementos químicos de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. Então, assim, os benfeitores amigos espirituais podem, através de exemplos como esses que eu acabei de citar, do acidente com os mamonas assassinas, trazerem para a gente reflexões a respeito desses acontecimentos, para afastar a gente dessa ideia tão materialista, para a gente começar a entender que existe uma relação de nós com o mundo espiritual e que esse mundo espiritual é capaz, inclusive, de nos alertar a respeito de acontecimentos graves em nossas vidas. O atentado de 11 de setembro, por exemplo. Vocês lembram do atentado, né? Foi dito, em algumas reportagens às quais a gente leu, ou a gente viu, que várias pessoas no mundo tiveram o pressentimento daquele desastre. Existia uma trabalhadora nesta casa, muito amiga nossa, que hoje está em um outro país, que ela, e eu acredito, confio nela, ela me disse que uma semana antes ela tinha visto em sonhos aquele acontecimento. Que ela via 2 torres pegando fogo. 2 torres em chamas. Muita morte, muita fumaça, muito cheiro, muita poeira. E ela acordou sem entender bem por que havia tido aquele sonho. E eu sei, pela pessoa que ela é, que eu a conheci, que ela não estava mentindo. Tenho certeza absoluta que ela, como tantas outras pessoas em diversas partes do mundo, tiveram também esse sonho em relação àquele acontecimento que abalaria, como abalou, né, a história da humanidade. Então, a gente sai desse foco simplista de que os sonhos são tão somente acontecimentos que nós vivenciamos ou enxergamos através dos nossos desejos, do nosso inconsciente, para a gente entender que, às vezes, muitas vezes, esses sonhos trazem consigo uma mensagem para nós. Eu, pessoalmente, aí eu vou falar um pouquinho de mim também. Eu não gosto de sonhar com carne verde que chamam, né? Carne, eu não gosto. Eu fico sempre com o pé atrás. Porque das 5 vezes que eu sonhei com carne verde, alguém próximo ou longe da minha família desencarnou. Da primeira vez a gente não faz relação. Da segunda você já fica estranho. Eu sonhei com carne e morreu alguém da minha família. Da terceira vez você já fica amedrontado e vai acontecer alguma coisa. Agora, da quarta e da quinta você já fica sabendo, eu vou receber notícia ruim. E da quinta vez que eu sonhei, não era um parente próximo, era um tio do meu pai que eu havia conhecido, ele desencarnou. Então, assim, a gente vai descobrindo que, às vezes, esses sonhos nossos, que trazem para a gente esses pressentimentos, eles são premonitórios. E eles servem, muitas vezes, pela imensa misericórdia de Deus para com todos nós, para preparar os nossos espíritos, para que a gente possa enfrentar
com resignação, com coragem, com entendimento, aquilo que a gente não pode modificar. Se a gente fizer hoje uma análise a respeito do depoimento das pessoas envolvidas na tragédia dos Mamonas Assassinas, a gente vai ver que é assim, né? A menininha avisou a avó na frente da mãe. Já deixou a avó e a mãe um tanto apreensivas. O Júlio, não sabemos quem somos nós para julgar, talvez fosse o mais necessitado. Né? Talvez ele fosse o mais necessitado e ele recebeu a intuição, por intuição, pelo processo do sonho, ele recebeu aquela mensagem de que algo trágico ia acontecer. Questão 406 do Livro dos Espíritos. Essa questão, ela traz para a gente uma resposta que faz a gente pensar muito sobre quem somos e do que somos capazes. Kardec perguntou assim, ó: quando em sonhos vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito de imaginação? Os benfeitores amigos espirituais, eles puxam a orelha de Kardec, fazem ele atentar para determinadas coisas. Eles responderam assim a Kardec, ó: de que absolutamente não cogitam, dizes? Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre aquilo em que eles pensam. Ademais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis o que se deu ou se dá ou está dando em outras existências. Então, assim, eu não sei quem foi Abenaildo. A gente tem Abenaildo hoje como um grande amigo, um verdadeiro irmão. Mas eu não sei das particularidades dele. Não sei do que ele já foi capaz de fazer, ou do que ele é capaz de fazer. A gente não sabe o que está no íntimo de cada um. Então, quem somos nós para achar que é um absurdo, num sonho qualquer, com um amigo, com alguém que a gente conheça, ver, enxergar, apreender, participar, vivenciar ou estar com ele em ações que para a gente são absurdas? Nós não sabemos. Foi isso que os benfeitores amigos espirituais quiseram dizer a Kardec, para a gente ficar atento também, que nem sempre aquele que a gente tem por muita consideração foi a pessoa que é hoje com a consideração tão grande que merece que a gente tem. Nós não sabemos do que nós somos capazes de fazer nessa vida, até mesmo porque a gente precisa estar o tempo todo fazendo essa tal de reforma íntima, porque a gente ainda é carregado, infelizmente, de muitas imperfeições. E, por vezes, em alguns momentos, essas imperfeições fazem com que a gente cometa atos que a gente pode se arrepender para o resto de nossas vidas. Então, é isso que os benfeitores amigos fizeram Kardec entender, compreender no conteúdo dessa resposta que foi dada. Mas, ó, gente, tem coisa muito interessante ainda também. Na questão 407, Kardec veio perguntar para os espíritos assim: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Será que eu tenho que estar em sono absoluto para que meu espírito se liberte do corpo? Uma boa pergunta, né? Tinha que partir de uma inteligência como a de Kardec. Eles responderam assim, ó: não é necessário não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Olha, para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede.
Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Assim, é que quando estamos apenas adormecidos ou em simples modorra, aquele cochilozinho, né? Frequentemente vemos imagens idênticas às que se apresentam nos sonhos. Então, assim, eu posso não estar num sono profundo, mas eu posso, nesse cochilozinho, às vezes, emancipar minha alma o suficiente, meu espírito está emancipadamente desperto do corpo, saído do corpo, para vivenciar e experimentar outras experiências. Aí, por falar nisso, a gente foi procurar pesquisar, porque esse é o papel da gente, né, que vai conversar com vocês, alguma coisa relativa. E eu fiquei muito feliz quando a gente encontrou lá no Jornal de Estudos Psicológicos. É um jornalzinho que Kardec, junto com os companheiros dele de espiritismo, né, aqueles homens de sabedoria da época, os cientistas e tudo, eles escreviam a respeito das experiências espíritas. Aí lá, no jornal de março de 1860, né, eles têm uma experiência de um estudo com o espírito de uma pessoa viva. Vê que coisa curiosa. O nome dessa senhora é Indermulli. Indermulli, é um nome difícil, chato de falar. A senhorita Indermulli, ela era cega, surda e muda de nascença. Ela já tinha 32 anos de vida. E com a assessoria de nada mais, nada menos do que o espírito São Luís, com a assessoria de São Luís, essa mulher é evocada em uma reunião. Agora vejam, a mulher é cega, surda e muda. E uma coisa que eu achei interessante nas respostas que essa mulher dá ao ser questionada é o pragmatismo dela, gente. Como ela é sucinta nas respostas. Chega a ser até engraçado. Então, com essa assessoria de São Luís, Kardec perguntou ao próprio São Luís. Eu vou ler para vocês na íntegra porque eu acho que isso merece, né, que a gente não perca nada do fio da meada. Kardec perguntou assim: podemos entrar em comunicação com o espírito da senhoria Indermulli? São Luís diz: podeis. E por que é que Kardec pede isso? Provavelmente, eu não sei, mas provavelmente porque ele sabia que ela estava viva, que ela era irmã de uma pessoa que participava da reunião e que ela era cega, surda e muda. Tinha uma pessoa na reunião, nesse encontro, que era irmão dela. Aí ela foi evocada. Ela foi evocada, se apresentou e disse assim: aqui estou e afirmo em nome de Deus. Kardec, com a sua desconfiança habitual, perguntou a São Luís: podeis dizer se o espírito que nos responde é o mesmo da senhora Indermulli? São Luís respondeu: posso afirmar e vou-lo afirmo. Estais mais adiantados e credes que se fosse útil que outro respondesse que em seu lugar, isto seria mais embaraçoso? A afirmação vos prova que ela está aqui. Cabe-vos garantir uma boa comunicação pela natureza e pelo móvel de vossas perguntas. Cabe-vos garantir uma boa comunicação pela natureza da comunicação, que é de um espírito vivo, encarnado ainda, e pelo móvel de vossas perguntas. As perguntas que serão feitas, elas podem trazer uma contribuição maravilhosa para a doutrina espírita, uma contribuição maravilhosa para a humanidade em relação ao estado do espírito no momento do sono. Kardec perguntou à senhorita Indermulli: sabeis bem onde vos encontrais agora? Aí ela responde: perfeitamente. Pensais que eu não tenha sido instruída a respeito? Essa instrução, com certeza, foi dada por São Luís, a ela, ao Espírito. Como podeis responder-nos aqui, se vosso corpo está na Suíça? Bom, eles estão na França, ela está na Suíça. Respondeu ela: porque não é o corpo que responde. Aliás, como bem sabeis, ele é perfeitamente incapaz de fazê-lo.
que faz o vosso corpo neste momento? Sabe o que ela respondeu? Não falou que dormia, não. Falou cochila. Só cochila. E Kardec perguntou, está com saúde? Aí ela respondeu, excelente. Aí tem a observação de Kardec lá, nesse jornal, dizendo assim, ó, o irmão da senhorita Idermule, que se achava presente, confirmou que realmente ela estava com saúde. Perguntou Kardec ainda, quanto tempo levastes para vir da Suíça até aqui? Um tempo impreciável para nós. Não tem como a gente precisar, não tem como você apreciar realmente qual é o tempo que o Espírito chegou para dar essa comunicação. E pergunta ele ainda, vistes o caminho percorrido? Ela, não. Estás surpresa por vos achardes nesta reunião? Minha primeira resposta vos prova que não. Ela é assim, ela é bem... O que aconteceria se vosso corpo despertasse enquanto estáis aqui? Eu lá estaria. Simples assim. Meu espírito voltava para o corpo. Existe um laço qualquer entre o vosso espírito que está aqui e o corpo que está lá? Sim. Sem isto, quem lhe advertiria que devo voltar a ele? Como é que o espírito ia saber que estava na hora de voltar para o corpo? Está vendo como ela é pragmática, né? Como ela é sucinta? Aí ele perguntou ainda, vede-nos bem distintamente? Aí ela, ó a pergunta, a mulher cega, surda e muda. Vede-nos bem distintamente? Sim, perfeitamente. Compreendeis que nos possais ver, mas que não nos vejamos? Mas sem dúvida. Ele perguntou, você pode ver a gente, mas a gente não pode ver você. Compreende isso? Ela, perfeitamente, sem dúvida nenhuma. Ouvis o ruído que batendo produzo no momento? Aqui eu não sou surda. Surpreendente isso, né? Mas a gente sabe que é assim. Como vos dás conta desde que, por comparação, não tendes em que não era surda? Esta resposta é perfeitamente lógica. Então, assim, isso é Kardec explicando que ela é surda materialmente, mas o espírito não é surdo. E a gente sabe isso, das qualidades do espírito. A surdez, a cegueira, a paralisia qualquer de um membro é coisa do corpo, que precisa passar uma existência com essa necessidade para progredir de alguma sorte. Aí eles perguntam ainda, ó, escutaríeis música com prazer? Olha a resposta dela como é interessante. Com tanto mais prazer, com logo o tempo que isso não me acontece. Cantai algo para mim? Pediu para Kardec cantar alguma coisa para ela. Ela queria ouvir alguma música, né? Kardec respondeu a ela, educadamente, lógico. Lamentamos não poder fazê-lo agora e que não haja aqui um instrumento para vos proporcionar este prazer. Parece-nos, porém, que, desprendendo-se todos os dias durante o sono, vosso espírito deve transportar-se a lugares onde podeis ouvir música. Sugestão, né? Para saber também se ela fazia isso. Aí ela disse assim, isso me acontece muito raramente. Sabe-se lá dos afazeres dela, né? Da senhorita Idermule enquanto espírito. Como podeis responder em francês? Olha a pergunta. Como podeis responder em francês desde que sois alemã e ignorais a nossa língua? O pensamento não tem língua. O transmito ao guia do médium que o traduz para a língua que lhe é familiar. Então, assim, o espírito dela transmite para o guia do médium a ideia e o guia do médium transmite para o médium aquele pensamento. E ele consegue responder psicofonicamente ou psicograficamente. Kardec aí ainda perguntou assim, ó, qual é esse guia de que falais? Seu espírito familiar. É sempre assim que recebeis comunicações de espíritos estrangeiros e é assim que os espíritos falam todas as línguas. Aí Kardec, sobre essa resposta da nossa irmã Idermule, diz assim, ó, uma observação. Desta maneira, muitas vezes, as respostas só nos chegariam de terceira mão. O espírito interrogado transmite o pensamento ao espírito familiar.
esse ao médium, e o médium o traduz falando ou escrevendo. Ora, podendo o médium ser assistido por espíritos mais ou menos bons, isto explica como, em muitas circunstâncias, o pensamento do espírito interrogado pode ser alterado. Então, dependendo da natureza do médium, da qualidade moral dele, do médium, ele pode alterar uma mensagem. Não é? Ele pode alterar uma mensagem. Tem outras perguntas aqui mais interessantes. Perguntaram se ela estava vendo o irmão. Ela diz, que pergunta? Estás contente de vê-lo? Mesma resposta. Então, a senhora Idermule estava muito bem assessorada por espíritos amigos espirituais que vieram dar uma contribuição maravilhosa para Kardec, para a humanidade, a respeito das características do espírito enquanto liberto do corpo. Pergunta 408 fala um pouquinho a respeito de pneumatofonia. A pneumatofonia é a capacidade que os espíritos têm de falarem alguma coisa para a gente sem ser mesmo através de um médium. Perguntaram assim, Kardec perguntou assim, parece-nos algumas vezes ouvirmos em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa. Qual é a razão disso? É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É, algumas vezes, fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Então, às vezes, você está no estado de sono, você está cochilando e, de repente, você ouve uma frase inteira ou uma palavra que é a tentativa de um espírito qualquer tentando se comunicar com você. Há uns anos atrás, eu estava passando por um processo muito difícil, estava passando por um processo de depressão. E, além de receber a ajuda de benfeitores espirituais encarnados, recebi também a ajuda espiritual de espíritos desencarnados. Até comentei com ele. Em 3 manhãs consecutivas, eu fui acordado, eu estava só em casa, e fui acordado por alguém me chamando pelo nome. Agora sim, estava me chamando como se tivesse uma boca aqui, ó. Eu me acordava assustado, porque eu sabia que estava sozinho em casa. Como é que tem alguém me chamando? A porta trancada. E graças a Deus, hoje, através da doutrina espírita, a gente sabe que os espíritos benfeitores amigos espirituais são capazes, através desse fenômeno da pneumatofonia, entrar em contato conosco para, de alguma sorte, nos ajudarmos. Aí diz aqui assim ainda, ó, isso aqui está no livro dos médiuns. Diz assim, ó, os sons espíritas, os pneumatofônicos se produzem de 2 maneiras distintas. Às vezes é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis. Outras vezes são exteriores, foi o que me aconteceu, e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. De um modo ou de outro, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Então é isso, gente. Sonhos, pressentimentos, premonições, são todos atributos da alma do espírito, que podem dar a gente uma visão do passado para que a gente possa entender o nosso presente. Uma visão do presente para que a gente possa se preparar para o que está por vir. E uma visão do futuro para que a gente possa se preparar muito mais para o que está por vir. É a grande misericórdia de Deus contribuindo através dessas relações que temos com os amigos, com os benfeitores espirituais, para que a gente esteja sempre nos preparando com coragem, força, determinação e principalmente resignação diante das coisas que estão por vir. Que os ensinamentos da noite de hoje possam ter contribuído com todos nós
para que a gente possa desmistificar um pouquinho a definição de sonho, desmistificar um pouquinho o papel dos pressentimentos e premonições em nossas vidas, tomando o devido cuidado por aquilo que a ciência oferece para a gente de definição, mas tendo também em nossas mentes e corações a definição dos benfeitores espirituais a respeito das possibilidades do Espírito. Que Deus nos abençoe, nos dê bom ânimo sempre e que estejamos todos em paz.